Oi, gente, boa noite. A gente vai começar mais uma reunião do GT de Cidades e Comunidades Sustentáveis. E antes de começar, eu queria dar as boas-vindas a Henry. Tudo bem? É a sua primeira reunião, né? Sim, obrigado. Henrique, é que eu, Ah, enfim, tá como Henrique. Henry, mas Desculpa, obrigado. Henrique. Imagina, obrigado. De onde você, se você quiser se apresentar, né? Falar um pouquinho sobre você, de onde você é, Aham. fique à É, vontade. obrigado. Sou de São Paulo, mas escolhi a Paraíba para ser meu lar por uns tempos e estudo Relações Internacionais na UFPB, na Federal. E já conhecia a Engaja, mas nunca tinha participado de nada. E aí tive um convite de um amigo, que é o ponto focal de uma pessoa, e participei de uma formação e me interessei pelo movimento, né? Acho muito interessante, assim. E tô aí pra ver. Hoje eu tô meio que como espectador, vou ver mais ou menos como desenrola. E aí ainda confirmo certinho se entra nesse GT, mas até então tá bem legal. Ontem conversei com o André também sobre os projetos, mais ou menos, assim, né? E é isso. Obrigado pela oportunidade. Ah, legal, seja bem-vindo. Seu nome é com H ou é com E mesmo? É com H. Eu Com fiz um H? e-mail, Tá. é bem louco aí, mas é com H, é com Ah, H. só para escrever certinho na ata. Seja bem-vindo. Quem que é o. Você participou da formação do Zé? Isso, do É o Zé Zé. que eu. Eu participei um pouco da formação, mas eu tive que sair. Fiquei um pouquinho só. Mas seja bem-vindo. Muito obrigado. É, Então, gente, a gente vai começar com os repasses. Eu tenho. Eu não sei se. André, eu posso já falar? Você quer falar alguma coisa antes? Não sei se vale a pena todo mundo se apresentar, já tem uma pessoa nova. Eu gosto quando tem uma pessoa nova para todo mundo Pode falar ser. rápido, fazer um check-in rápido. Uma Ah, boa. vou fazer chamar em ordem alfabética Eu depois a sempre gente fala, esqueço. pode ser? Já comecei com a Bá. Oi, gente, o Henrique principalmente. Todo mundo aqui já me conhece, sou a Bar, sou de São Paulo, Santiago do Chile, estudante de Geografia na Unifesp e coordenei o GT até recentemente. É isso. Francis acabou de chegar, já que você consegue se apresentar rapidamente. Ou ainda está se deu jantando ainda. Qualquer coisa fala no chat, amigo. Não estou vendo. Oi, tava tentando ligar o microfone, o computador parou. Boa noite, gente. Sou o Francis, né, como o André já chamou. Sou coordenador do GT de Biodiversidade e também faço parte daqui do Cidades e Comunidades Sustentáveis. O nome é grande agora, a gente tem que lembrar. Tem que falar tudo, viu? Ai, ai, ai. Eu me banando mais. Foi isso, gente, eu já me apresentei. Calma, amigo, beleza. Júlia, Oi, gente, boa noite. Meu nome é Júlia e eu sou do Rio. Lari, se não conseguir, não sei, tá com o microfone, tá beleza aí. Estão me ouvindo? Sim, sim. Pronto, meu nome é Larissa, eu sou de Sergipe, sou nutricionista e participo aqui do GT Cidades e Comunidades Sustentáveis desde deixa eu ver, de abril desse ano, coisa assim. É isso.
A Malu está se apresentando pelo. Ela não está podendo ligar o microfone. Pode mandar no chat, Malu. Estou olhando aqui. Ficamos assim. Drida, pode se apresentar enquanto a Malu manda aqui no chat. Posso. Boa noite, sou a Adriele, sou coordenadora de ODS do Engaja, sou do Maranhão, tenho 24 anos e estudo biologia. Está faltando só a Malu, mas eu não sei o que aconteceu. Ah, chegou. Maria Luísa, psicóloga, 25 anos, Natal, entrou em março no GT, Cidade, Comunidades Sustentáveis. E eu acho que agora só faltou eu e a Érica, então vou me apresentar. André, de João Pessoa, 26 anos, e estou coordenando o GT com a Érica desde janeiro. E a Bá ainda estava também como coordenadora, e no GT e no Engaja estou desde 2018, julho de 2018, alguma coisa assim. Não, julho de 2018 estou na rede, acho que eu entrei no GT em agosto, mas enfim, datas. Érica, por favor. Oi, gente, meu nome é Érica, eu coordeno o GT junto com o André. Eu sou de São Paulo, acho que sou uma das mais velhas aqui, de idade, tenho 28 anos e estou, acho que, no Engaja desde janeiro do ano passado, de 2019. Muito obrigada por se apresentarem. Sim, maravilhosa. Aí é bom que eu sempre esqueço o lugar que cada um mora. Momentos é ótimo para relembrar. Mas... então, eu vou começar a falar. O Henrique, acho que vai... Talvez você não vai entender, mas eu posso te explicar depois, que eu vou falar sobre a Semana do Caminhar. Eu queria só pedir desculpas para todo mundo, porque a Semana do Caminhar é algo muito importante para mim, eu gosto muito desse tema, e foi muito importante para mim trazer ele para o Engaja, e eu quis muito que acontecesse, sabe? Eu tinha muito essa preocupação, assim. E aí eu acho que eu acabei atropelando uns processos. Eu acho não, né? Eu acabei atropelando alguns processos e eu gerei um desconforto, mesmo que não intencional, mas foi gerado, né? E aí eu queria pedir desculpa para vocês por isso e queria dizer que, na verdade, a semana eu quero muito que seja construída entre várias mãos. Desculpa, gente. Eu não esperava isso. Mas eu queria muito que a semana fosse construída por várias mãos. E eu também não quero que vocês se sintam pressionados de construir, sabe? Porque eu entendo que cada um tem seu tema, que gosta, e às vezes não é algo que, tipo, que você quer levar, assim, para frente, né? Então, tudo bem, não tem problema. Mas, enfim, eu só queria pedir desculpas mesmo. Eu fiquei pensando muito nessa tarde, assim, tipo, revendo, conversei, desabafei muito também com o André e com a Bárbara, mas agora eu queria tentar começar meio que do zero, assim, tipo, fazer um novo chamado, chamar, porque agora a gente tem um grupo no WhatsApp. Gente, desculpa se eu estiver meio falando coisas sem uma ordem muito lógica, mas só a gente, a Dri, muito obrigada, criou um grupo no WhatsApp para a gente juntar quem está afim de fazer alguma atividade para a semana ou
ou participar de alguma atividade que a gente já pensou, alguma coisa assim. Mas é mais para juntar as pessoas de vários lugares do Engaja, né? Porque às vezes tem gente, que nem o Francis, ele divulgou no GT Bio, a Adri também divulgou no GT ODS, então tem pessoas de vários lugares que a gente vai juntar nesse grupo de WhatsApp para ir conversando, mas a gente tem que sempre dar uns repasses para o grupo principal, né? Para o grupo principal, assim, de pilar de engajamento, pilar de comunicação, para a gente conseguir ir alinhando tudo certinho do que a gente for criando. Se eu estiver muito confusa, podem me avisar, tá? Porque eu reexplico, mas a gente, por enquanto, assim, para quem, principalmente, eu não sei se todo mundo já escutou, mas eu vou explicar, principalmente para o Henrique, a Semana do Caminhar é uma semana que vai acontecer do dia 2 a 8 de agosto. Ela acontece nessa semana porque o dia 8 de agosto é dia do pedestre. Então, tem uma organização aqui em São Paulo que que cria essa semana, né? E ela chama organizações parceiras para ajudar no Brasil inteiro, para criar atividades que tragam a pauta do pedestre e incentivem o caminhar, né? E aí o Engaja participou ano passado e esse ano a gente vai participar de novo. E aí, por enquanto, só para atualizar todo mundo, assim, por enquanto, a única atividade que foi pensada e está sendo criada é um Caminhos da Solução, é uma formação. Na verdade, depois vai ter repasses dos pilares de comunicação e engajamento, que também tem umas coisas novas que eles vão falar, né? Mas, por enquanto, o que tem é isso. O Caminhos da Solução também não sei se todo mundo conhece, eu fico um pouco perdida, assim, se todo mundo está acostumado com esse termo ou não. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, que eu posso explicar melhor. Mas é uma metodologia do Engaja de formação, e a gente vai usar essa metodologia para falar sobre o caminhar, né? E aí, tipo, por enquanto, a gente tem a data, o horário e o nome, mas também isso é muito flexível, assim. A gente pode alterar. A data seria no dia 8 de agosto, mesmo no sábado, que é o último dia da semana, e às 3 da tarde, né, que a gente pensou que ser um horário bom, mas eu até acabei de ver um e-mail que as meninas do Sampapé, né, elas perguntaram se a gente conseguiria fazer mais cedo, não mais cedo não de horário, né, de data mesmo, porque aí os desafios a gente poderia fazer durante a Semana do Caminhar, né, ao invés de ser na semana depois, mas isso eu acho que a gente tem que conversar depois, ver certinho com quem está afim, né, de participar. E aí, resumindo, quem tiver afim, pode falar comigo que eu incluo no grupo. Ou, na verdade, eu vou mandar aquele link de entrada, eu acho que é mais fácil, eu vou mandar aquele link do WhatsApp no grupo, e aí quem quiser pode entrar no grupo do GT, né? E aí é isso, gente. Eu sei que eu falei muito confusa agora, mas depois eu posso explicar melhor. Eu não sei se, André, se você quiser complementar alguma coisa. Alguém mais quiser complementar, explicar direitinho, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, viu? Não tem problema não, a gente explica. Amiga, semana que caminhar é mais contigo mesmo para te explicar, mas eu posso falar assim, em termos de o que a gente construiu, né, de cronograma, meio que até o pilar de comunicação no caso, mas também do que já tinha se pensado, né, porque a princípio a gente tinha conversado sobre um grupo de estudos na segunda-feira, dia 3, deixa eu me lembrar como é que estava. Aí, depois eu tinha vindo com aquela ideia do TBT, do Semana do Caminhar 2019, na quinta. Começa no domingo, mas a princípio a gente só tinha falado da segunda, a gente só tinha pensado no GE, um TBT, um texto para o blog na sexta-feira, dia 7, e a formação no dia 8. E aí, ontem, no Pilar de Comunicação, a gente estava conversando para fazer outras postagens nos outros dias que não tinha, que no caso era o domingo, a terça e a quarta.
e a gente pensou, acabou que fechou meio que esse cronograma, mas a ideia era justamente trazer para o grupo, também para o GT, para pensar todo mundo junto, assim, alguma coisa, e depois também levar para o GT, enfim, levar para o resto da galera, para o grupo da Semana do Caminhar também. A questão de comunicação, eu vou levar também para o grupo de comunicação dos outros GTs, né, para ver quem é que vai. Deixa eu ler o chat. Tá, outra ideia para segunda-feira. Enfim, ele pode ser também, porque eu também não sei como é que foi. Eu vi aí a ata de engajamento, mas eu não sei se foi depois disso, então não estou muito por dentro, mas enfim. Mas eu posso dizer que, pelo menos assim, em termos de, como posso dizer, processos da questão do agendamento, está tudo agendado, a Semana do Caminhar, enfim, lá no pro GT, redes sociais, essas coisas, então é só a gente se organizar mesmo. E aí eu não sei se as meninas, a Malu e a Bá, querem falar a ideia antes de eu trazer o cronograma também, eu tenho até que pegar em algum. Mas foi isso que eu falei mesmo. Ah, beleza, eu coloquei no chat, só que eu não sei, Bá, você quer falar sobre a reunião de engajamento, então, dar os repasses? Eu posso até falar, mas a Malu não tá podendo o microfone agora, né? Malu, se não se importar, eu falo, aí você me corrige, tá? A ideia foi sua, assim, também. Foi bem legal, eu gostei bastante. Ah, tá, beleza, então, Malu, obrigada. Então, pessoal, a Malu, ela deu uma ideia muito da hora de, em vez de a gente chamar um convidado, né? Até porque essa questão, né? Os convidados a gente já imagina que vão estar ocupados com a semana, né? Não é também é uma mobilização grande, mas também não são tantas organizações, então a gente fica meio sem ter quem chamar, porque às vezes quem está organizando, né, quem está participando também, né, enfim, participando, fazendo atividade igual a gente. Mas a Malu, ela deu uma ideia bem bacana também, que a parte disso seria muito bacana a gente se reunir para uma conversa mesmo entre nós, enquanto aqui grupo, né? Falar aqui do caminhar na cidade, essas questões aí da pandemia, como isso influencia, e pensar também que aqui a gente tem pessoas de, às vezes, tem reuniões que a gente tem pessoas de 5, 6 cidades diferentes e que a gente pode muito trazer essas perspectivas, assim, do desenho urbano para o caminhar nas nossas cidades e a gente conversar sobre isso, pensar em alguma coisa, talvez um produto depois, algum texto, alguma reflexão sobre. E é mais essa troca de ideias mesmo, porque eu concordo com ela quando ela fala que faz falta isso no GT. Eu mesma criei um momento de repasses quando eu entrei na coordenação justamente para vocês discutirem mesmo, falarem das questões aí na cidade de vocês, para a gente ter essa troca mesmo. Mas aí acho que ter uma reunião só para isso ia ser muito rico. E aí essa foi a ideia da Malu, gostei muito também. Desculpa, não é momento de puxar sardinha, mas enfim, é isso. E eu acho que é isso, Malu. Por favor, me corrija alguma coisa, tá? Beleza, eu também gostei da ideia também, mas no formato, acho que de roda de conversa, não necessariamente um GE, para mim também tá massa também. E ainda mais em cima do tema, né? Esse tema é muito bom. E agora eu estava querendo passar para
Eu tô com um probleminha aqui, às vezes, de copiar e colar aqui no Chrome, mas enfim, não sei o que está acontecendo. Só um segundinho. Então, deixa eu ver como é que eu faço para trazer a questão que eu estava falando do cronogramazinho que a gente tinha pensado em. Queria copiar para cá. Só um segundo. Vocês têm alguma coisa para falar sobre a formação? Dri, Érica, não? Mais alguma coisa? Quer mais acrescentar alguma coisa? Só enquanto eu brigo aqui com... André, vai falar tá como pauta o que a gente conversou? Sim, mais para então. frente. Certo. Calma. Menino apressado. Tem um repasse também. Tem que estar disputado. É porque eu achei que não estava. Achei que André não tinha me escutado, então... Provavelmente eu não iria se escutar, né, querido? Pra que eu vou querer me escutar? André, você precisa de alguma ajuda? Você está pegando alguma informação? Eu tô brigando aqui com o computador e não tô conseguindo. Enfim, se tu conseguir... Eu vou colocar a ata do Pela Comunicação aqui, que tem um cronograma, e aí se alguém conseguir levar para o cronograma para a ata, da nossa ata mesmo. Sei, amigo. Eu botei aqui no grupo. A Adri acabou de colocar. Jesus amado. Então, finge que não está acontecendo nada. Sou o Francis me atrapalhando. Ai, Jesus, o que está acontecendo nessa reunião? Volta, foco. Sim, e aí, alguém tem alguma coisa para falar de formação? Não, mais alguma coisa? Ou vamos passar aqui na ideia do cronograma? Vai ideia por ideia. Nem saiu a parte do sábado, não coube na mensagem. Então, a gente ontem pensou esse cronograma aí, né, domingo, dia 2, de ter uma postagem introdutória, né, sobre a semana do, né, falando sobre a semana do caminhar, a questão do tema, né, de 2020, e também trazendo a programação das nossas atividades desse ano, né. E aí, no caso, segunda-feira, tinha se falado do grupo de estudos, aí eu não sei como é que vai ficar o formato, conversa de diálogo, roda de conversa, não sei, mas enfim, que seria, no caso, da segunda-feira, de 8 horas, no horário da nossa reunião, né. Terça-feira a gente tinha pensado alguma coisa no estilo artes, tipo alguma coisa sobre você sabia, né? Porque a gente até falou assim, fui eu, acho que até falei, né? Que mobilidade a pé não é um tema que às vezes estão discutidos, assim, então acho que tem muita coisa que é interessante que provavelmente pouca gente eu vou falar, né? Porque sou formado na área de urbanismo, mas eu devo admitir que pelo menos passei 5 anos na faculdade escutando muito sobre transporte público, bicicleta, mas pedestre não era necessariamente o que muito se conversava sobre mobilidade a pé. Então, talvez um pouco mais no termo de acessibilidade, mas eu acho que, com certeza, deve ter algumas questões interessantes, assim, a gente também tinha sugerido algumas leis que estivessem falando alguma coisa, eu não sei se a questão do Estatuto da Cidade, acho que fala da prioridade do pedestre, enfim. Mas algumas curiosidades, né? Informações sobre mobilidade a pé, enfim. Mas isso é uma ideia inicial, né, gente? Assim, vai ficar em aberto mesmo para a gente construir essas questões dessas postagens. E aí, na quarta-feira, a gente falou alguma coisa relacionada também a trazer essas problemáticas, né, das dificuldades enfrentadas na mobilidade a pé. A quinta, no caso, seria o TBT do ano passado, que teve atividades pelo Engaja, acho que foi tão em São Paulo, também em Confresa, e não me lembro se teve mais algum lugar, eu acho que não, pelo GT Ex-Habitat. E sexta-feira o texto para o blog, e aí eu tinha me apropriei do tema que a gente tinha votado. O São Papel mudou um pouco o nome, né? Ele fez um nome mais curto, mas eu amei o nome antigo, que era Recaminhar e Se Reapropriar da Cidade. E aí,
No sábado estava prevista a formação, né? Que vocês estão aí pensando. Enfim, é isso, assim, a construção para a Semana do Caminhar está nesse sentido aí. Mas eu tô, justamente amanhã eu vou ver se eu vou passar em alguns grupos, não só no GT, levando esse material da comunicação, mas é para construir mesmo coletivamente, né? A galera trazer ideias, mudar o cronograma, alguma coisa assim, na parte de comunicação, pelo menos, né? Porque grupo de estudo, formação e engajamento, eu não estou nesse poder de estar mexendo, mas a parte de comunicação a gente está em aberto a sugestões, enfim. Eu deixei uns arquivos na pasta do comunicação, fiz uns linkzinhos, e aí eu acho que eu vou compartilhar, acho não, amanhã eu vou compartilhar, né? Tu tá falando também do Dia da Juventude, né, amiga? São as duas coisas. Ela já está adiantando o tema. Ai, gente, tá todo mundo louco, os cordeiros tá todo louco hoje. E muitos textos, amiga, muita coisa. Mas é isso, amanhã eu vou passar pelos grupos levando, e aí eu acho que a Érica vai mandar, mas eu acho que eu vou mandar para os outros grupos também, né, de comunicação, aquele link do grupo da Semana do Caminhar, para quem quiser vir junto e trabalhando nessa questão da comunicação, porque também eu sei que o pessoal, às vezes, de outros GTs, o GTB tem interesse em participar e tal, então, não só da construção do texto, de repente, a construção das outras postagens também estão abertas aí, enfim. Mas, assim, se alguém quiser trazer ideias agora, beleza, mas, assim, vai ficar em aberto essa ainda, não vou dizer que está fechado, porque está totalmente fechado, assim, mas acho que nem sei se nem a parte do GE, né, da formação está totalmente fechada, então acho que está todo ainda, apesar do prazo, mas acho que essa semana a gente vai fechando, né, todo mundo junto, coletivamente, e acho que vai construindo isso, então é isso, assim, se alguém quiser trazer alguma ideia agora, beleza, se não ficar à vontade também, quiser esperar para, de repente, no grupo, quando tiver lá no grupo, trazer outras ideias, ou quando eu sair compartilhando aí Eu já compartilhei no Pilar de Comunicação, né, esse final de semana, os links que eu fiz, mas qualquer pessoa que tiver acesso ao Drive da gente, quando olhar na Pilar Comunicação não, na parte de conteúdos, comunicação, eu deixei uma pastinha só com a Semana do Caminhar. E aí tem para montar essas questões lá de postagem da Semana do Caminhar desse ano. E eu acho que eu falei demais. Socorro, tchau. Eu só queria falar uma coisa, porque eu não sei se sobre o caminhos da solução mesmo. Só para explicar um pouquinho, é a primeira vez que eu vou construir também, eu nunca fiz. Eu já participei, mas nunca construí. E aí, assim, eu não acho que vai demandar muito tempo. Aí o Francis e a Bia, eles fizeram até recentemente, né? Eu não sei, vocês me avisam se eu estiver errada, mas eu acho que quem quiser participar para entender como é que funciona, para conhecer a metodologia e depois replicar, né? Ou não, ou só para conhecer mesmo, para saber como é que funciona, eu acho que é uma experiência legal, porque a gente precisa definir um vídeo que vai gerar discussão e uns desafios que o intuito é que as pessoas, depois da formação, façam alguma ação em relação ao que foi discutido. Eu acho que é basicamente isso, assim, porque o PowerPoint de apresentação, né, porque vai ser online, eu acabei não falando, mas ele vai ser de forma online, e aí o PowerPoint meio que já está pronto, assim, porque o Engaja tem uma base que a gente pode usar, eu ainda não tenho, preciso pedir para a Thali, mas ela existe, e a gente tem a plataforma do Zoom também, que é super boa para formação, assim, já tem todas umas técnicas. Então, seria mais construir, pensar no conteúdo, assim, em si, e na divulgação, né? Mas é isso, só para explicar um pouquinho.
Odri, você tem esse PowerPoint? Essa base? Ai, que ótimo. Ela não fez formação, claro, ela está escondendo o ouro aí. Mas é isso só. Sim, tudo misterioso aqui, tudo cordeiro misterioso. Gente, eu não quero prolongar a reunião. Se tiver ok essa pauta, pessoal, quiser que eu vá para frente, porque eu sei que tem muita gente querendo falar outras coisas. Fala, Lari. Sobre o tema da formação. Então, Lari, o tema, na real, assim, tem que ser sobre o caminhar, né? O tema da semana em si, da Semana do Caminhar, eles estão querendo discutir, tipo, o caminhar nesse contexto de pandemia, no pós-pandemia, mas uma coisa, é que a gente pode rever isso, mas uma coisa que eu tinha conversado com a Adri, é que talvez se a gente, por exemplo, pegar um vídeo que fala sobre propostas emergenciais para a pandemia, a gente meio que já dá uma solução pré-pronta, tipo, já induz a discussão, sabe? Então, não sei se seria legal a gente fazer sobre o caminhar no geral e aí levantar o questionamento da pandemia. Na verdade, isso é uma coisa que a gente precisa discutir, assim, que a gente vai discutir no grupo. Não está muito definido, mas o tema geral da Semana do Caminhar é esse, assim, é o recaminhar coletivo, né? Que eles mudaram o nome que o André gostava. Recaminhar e se reapropriar da cidade, é muito mais gostoso esse nome. Alguma dúvida, colocação, enfim, crítica? Odeio esse mando caminhar. Que isso? Se não, vou para a pauta da Adri. Para poder ir para a pauta da Francisca por último. Gente, a minha pauta é muito rapidinho. Fala, amiga. Tua Não, gente, só para avisar que o GE de Júlio Sem Plástico aparentemente vai sair, quer dizer, vai sair mesmo, tá? A moça já confirmou. Vai ser semana que vem. Ela vai falar um pouco aí da questão da reciclagem enquanto terapia, pensando no lixo dentro de casa também. A Lê que convidou ela, a Alessandra que está aqui, que é do nosso GT, paraense em São Paulo. É que ela está fazendo curso, por isso que ela não está vindo, gente, mas enfim. Vai rolar. E é isso. Estou feliz. E vamos que vamos. A comunicação deve estar vindo até o fim da semana, André. Obrigada, amiga. Tô tranquilo. Todos os utentes aguardando. A Adri não sabe nem qual é a pauta dela. Tua pauta, Adri, é Dia da Juventude. Agora tu quer falar? Fala. Socorro, amiga, eu tô dormindo aqui. Então, gente, não sei se vocês sabem, alguns já sabem, mas eu sou embaixadora de uma organização chamada ID Brasil, que é uma organização que trabalha com o movimento para o Dia da Juventude, que é o dia 12 de agosto. E o Engajamundo dos conselheiros do projeto do passado, e a gente está tentando mobilizar o Engaja para fazer alguma coisa para o Dia da Juventude, para a semana, né? Vão ser 2 semanas de evento no país todo. Temos embaixadores em todos os estados, nós somos 80. E a gente, aqui no Engajamundo, tem eu e a Camila do Engajapira. Então, a gente está mobilizando alguns voluntários para fazer eventos nos seus estados. E a gente também está tentando mobilizar o GT.
Então, o ODS já vai fazer e a gente está falando com para ver se a gente consegue fazer alguma coisa no Dia da Juventude. Esse ano vai ser de 5 a 19 de agosto, e aí a ideia é que você puxe alguma coisa relacionada à pauta de juventude, que é uma coisa muito simples de fazer, porque nós somos jovens e nós falamos para jovens. Então, basicamente foi essa a ideia, e vamos lá. E aí, puxando que ontem a gente teve reunião da comunicação, eu, a Adri e a Júlia, e a gente estava conversando sobre, eu estava com uma ideia para texto para o blog, porque eu adoro escrever, e aí eu tinha falado alguma coisa puxando uma discussão que tinha ficado do ano passado, né, eu comentei, né, do Fórum Regional Nordeste do BR Cidades, que chegou um ponto lá que estavam fazendo essa revisão da agenda urbana, e aí tinha um ponto que era juventude e cultura, e aí ficou uma polêmica, mas por que a juventude só vinculada com cultura? Não tem uma agenda só da juventude? Tem uma agenda da juventude? Não tem uma agenda da juventude? Só avisando que, no final das contas, oficialmente falando, BR Cidades na agenda urbana final não tem nada, saiu juventude, ficou só cultura. Mas e eu tinha trazido essa discussão, né, para cá, para o GT ano passado, e a gente tinha conversado, né, porque tem essa questão da juventude são plurais, então tinha ou não tinha uma agenda em comum, tinha para falar sobre o quê, aí a gente ventilou algumas coisas, sei lá, emprego, renda, saúde, cultura, enfim, mas aí eu falei, né, dessa ponto, nessa discussão, mas aí a Adri veio com uma ideia mais interessante, pelo menos eu achei, de falar justamente isso, né? Já que as juventudes são plurais, quais são as diferentes, que ela já deu spoiler lá no chat, quais seriam as diferentes visões da juventude nessa questão sobre cidades mesmo, assim, comunidades sustentáveis, já que são diferentes juventudes, quais são as diferentes visões, diferentes propostas, diferentes expectativas, enfim. E aí eu brisei, até falei, né, de repente, até para a chamada do texto, nos stories, de repente a galera, os autores, né, gravar um trechinho falando algum ponto, né, mostrar as carinhas deles e essa diversidade, as suas ideias diferentes, enfim. Mas a gente está meio nessa, assim. Eu não, acho que a gente não puxou isso para o engajamento, mas eu também não, eu entendo que já está bem puxado aí com a Semana do Caminhar, e como o Dia da Juventude é um pouco próximo, então eu não sei, aí em comunicação, pelo menos a gente chegou à conclusão que o texto já estava mais que ótimo, mas eu não sei se o engajamento quiser fazer tiver com capacidade de, né, fazer alguma coisa ou não, eu não quero botar a pilha errada, então estou na minha aqui, eu estou falando de comunicação porque eu que estava lá. Gente, qual é o Dia da Juventude? Qual é o dia mesmo do Dia Internacional? 12 de agosto. Mas as semanas da juventude, no caso, né, do evento, é de dia 5 a dia 19. Isso, 5 a 19. E aí, em comunicação, a gente chegou a uma conclusão que a gente acha que um texto para a gente, enquanto comunicação, a gente estava contemplado, mas eu não sei se a galera quiser pensar outras coisas. E em relação ao texto também, se quiser propor outras ideias também, estamos aí em aberto, embora eu estou puxando no primeiro momento só a Semana do Caminhar mesmo, para não atropelar, a gente não sai se atropelando, mas é isso. Ai, desculpa, o chat andou aqui, não vi. Esse texto no blog, não, Lara, então, é porque a gente tá com um texto aí para sair, que aqui ainda teve essa ideia de ter esse vídeo no Instagram para fazer a divulgação do texto. E aí eu meio que me inspirei quando a Adri falou vamos fazer um texto sobre para as diferentes juventudes falando sobre as suas expectativas sobre as cidades, enfim. Aí eu falei, então, porque a gente também não faz uma série de stories com esses autores desse texto, meio que um chamado, né, da divulgação do texto, cada um falando lendo um trecho do texto, de repente o seu trecho, assim, algum ponto que eles acham importante, enfim, foi uma ideia que veio aqui, mais pensando no Instagram, no caso, na divulgação do texto do blog mesmo.
Gente, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa a mais? Pastor Francis. Eu também ia falar, deixa o Francis falar logo a pauta dele. Podia entrar no planejamento, mas deixa ele adiantar, o menino deve estar morto. Quase. Então, gente, só para contextualizar, né? Próximo mês completa um ano das queimadas da Amazônia. E para quem está no GT ou no próprio Engaja, desde o ano passado, nessa mesma época, tanto o GT Bio com outras organizações e tanto eu mesmo, assim, como um articulador, a gente fez alguns eventos, alguns grupos de estudos, né, sobre a questão das consequências das queimadas. E na mesma época, a gente... Alguém entrou aqui? Enfim. E na mesma época, eu não lembro o nome, mas acho que a Bá lembra da menina, esqueci o nome dela, que comentou sobre a questão da fumaça, da qualidade do ar mesmo da cidade dela, que foi uma das atingidas pela fumaça das queimadas, né, da Amazônia. E a gente estava muito no debate da qualidade do ar ano passado e tal, e que esse ano a gente meio que parou, né, de discutir aqui sobre, apesar também de ter, enfim, né, tá rolando várias outras pautas. E eu queria fazer o convite, porque como lá no GTB a gente quer realizar, né, alguns eventos relacionados a essa temática, né, essa problemática das queimadas, e aí veio junto a Semana do Caminhar, e vem esse tema de qualidade do ar também, que eu gosto muito de falar, de comentar sobre, para a gente em conjunto, né, mostrar a importância de uma qualidade do ar para o caminhar, né? No caso, até a Erika comentou lá, né, que já tem estudos que mostram o bem-estar, né, pro modal, das pessoas que se sentem mais à vontade a caminhar em cidades arborizadas, até porque todo mundo aqui no dia a dia, quando era possível caminhar assim a todo momento, né, percebe, né, a diferença de um lugar arborizado e de um lugar que não é arborizado, principalmente em cidades muito quentes, né, como, por exemplo, a região Nordeste, né, eu vou dizer assim, porque é minha experiência, né, que em cidades, por exemplo, Aracaju é um forno, então, tipo, se fosse mais arborizado, já teria uma qualidade do ar melhor, questão tanto de a climatização, né, como também respiração. E a gente tentar levar em consideração isso para a Semana do Caminhar, a questão da qualidade do ar, questão do conforto térmico, até porque também eu já mandei um resumo lá do seminário que eu participei da qualidade do ar, que mostra que no Brasil a questão do ar, né, ele é do quarto fator, eu acho, que causa mais morte por doenças crônicas, que é a questão da qualidade do ar, né? Então, tem a ver com a questão da Semana do Caminhar. E também, para a gente levar em consideração o que está acontecendo atualmente, é a derrubada de árvores públicas em vias, praças públicas, né? E que isso traz umas consequências negativas para quem gosta de caminhar, né? Como comentei já. Não só para quem gosta de caminhar, mas para uma cidade de forma geral, para o planeta, né? E também relacionado à avifauna urbana, né? Que muitos animais, muitas aves, elas morreram durante esse período que estão derrubando as árvores, por não ter mais abrigo, né, no caso. Então, isso foi uma das consequências negativas, mas envolvendo tudo a questão do caminhar, né, a questão do bem-estar psicológico, quando você vê uma cidade arborizada, do bem-estar psicológico, mental, de ter um verde ao você passear, né, da questão dessa qualidade do ar mesmo,
ter árvores, você vai estar limpando o ar de forma geral, né? Enfim, todos os benefícios que a arborização traz para as cidades, levando em consideração o caminhar. Então, era isso. Eu falei com o André até foi hoje ou foi ontem, não sei, para a gente montar um grupo de estudo, e isso poderia ser tanto no GT de Cidades e Comunidades Sustentáveis, como eu estou tentando montar um planejamento para o mês de agosto lá no GT Bio, é a gente fazer em conjunto mesmo lá no GT. Aí eu mandei até quatro datas para o André para o próximo mês, dia 6, dia 13, dia 20 ou dia 27. Eu também vou mandar o PowerPoint, né, a apresentação que fizemos ano passado, sobre e dentro dessa apresentação, que foi sobre as camadas da Amazônia, né, tem uma parte que fala sobre a qualidade do ar. Então, então é isso, é um convite. Não necessariamente a gente precisa citar que, enfim, que é da Amazônia, mas é porque como vai ser próximo mês, é um mês temático para a gente, tem todas essas consequências, né, da fumaça, da queima, e também levar isso para as cidades, né, porque a Amazônia está sendo destruída lá no norte do país, mas que as suas consequências são a nível tanto nacional como global, né, tanto que em São Paulo tem até aquela notícia, né, que São Paulo escureceu mais cedo, e também levar essa questão que está acontecendo ao redor do Brasil, que é a derrubada, né, o corte das árvores nas cidades, que tem tudo a ver com o caminhar e com o GT, né? Então é isso, é um convite para a gente conversar, fazer esse grupo de estudo e tirar até um texto para o blog, enfim. Eu vou mandar o documento amanhã, talvez, no grupo da apresentação que fizemos, em conjunto também. Eu posso chamar, Sindri, eu posso fazer também pro GTODS. Foi hoje? Ah, foi hoje. Foi André, eu achei que foi ontem. Mas enfim, foi hoje que eu conversei com o André. Oi, Bá. Oi, gente. Não sei qual que eu adorei a ideia, Francis. Mas, assim, claro, eu já vou deixar aqui bem claro também, porque daqui a pouco, né, fica tarde. E aí a gente tá saindo, mas assim, gente, vou falar, aproveitar a deixa do Francis. Em relação à qualidade do ar, acho que o André até falou, para depois ele conversar comigo sobre isso. Gente, para quem não sabe, o Engaja faz parte de uma coalizão que se chama Coalizão Respirar. Eu estou na coalizão, eu que estou representando o Engaja desde 2018, e basicamente essa é uma coalizão que a gente trabalha com os princípios de adoção da qualidade do ar, né, os princípios da OMS. Inclusive, a coalizão surgiu dessa conferência, 2018, que foi em novembro. Então, a gente tem aí uns trabalhos, principalmente relacionados aos padrões de qualidade do ar, a nível federal e a nível local, assim, por enquanto só discussões, é bem focado em advocacy. Eu acho que é até uma boa deixa para eu abrir isso aqui para vocês. Como é uma coisa muito estratégica, gente, eu teria que fazer numa reunião que não é gravada. Porque, enfim, estratégias de advocacy, assim, que não dá para abrir para uma rede assim que nem o Engaja, que, enfim, é uma rede muito grande. O que eu ia falar sobre isso? Não só o Francis, mas, gente, qualquer coisa que vocês tenham que falar com qualidade do ar, por favor, venham falar comigo. Porque isso pode trazer... Porque qualquer falta de alinhamento pode trazer um pepino, inclusive, para o Engaja, pensando que tem muito parceiro estratégico nessa coalizão também. Então, questão de conteúdo, que falar essas coisas, por favor, me procurem. Francis, você vai ter que vir conversar comigo para a gente alinhar umas questões em relação à qualidade do ar. E
Em relação às queimadas também, apesar de a gente falar de qualidade do ar no meio urbano, a gente trata muito isso também das queimadas. A gente também tem umas articulações políticas que a gente está estabelecendo, que são estratégicas também. Então, tem que entender aí como é que a gente vai fazer esse conteúdo também para não prejudicar o trabalho. E é uma coisa bacana também para o Engaja. Eu faço que às vezes é muito difícil de acompanhar o trampo deles, assim, porque, enfim, né? Eu sou voluntária, o pessoal que trabalha na coalizão não é, todo mundo pago. Mas, sim, pagos nas organizações respectivas, né? Mas, enfim, gente, é só ficar esse pedido mesmo aí, esse cuidado também para não dar chabu. E aí, se der chabu, sobra para todo mundo. Eu acho que é mais essa questão mesmo. E é isso. Alguém tem alguma dúvida? A gente pode perguntar, tá? Eu sei que eu dei um aviso meio sério, mas não quis assustar o pessoal, não. Francis, pra ti tá tudo bem? Pra mim tá top, tipo, não... é um convite, então ia ser conversado mesmo com os dois GTs. E foi isso mesmo, pra gente construir algo mais legal, mais elaborado mesmo. Até porque também possa ser que sirva para os posicionamentos, né? Porque como também está nos posicionamentos, que é a qualidade do ar, eu acho que possa ser como base, entendeu? Já tira aquelas perguntas direcionadoras, as problemáticas. Eu só estava pesquisando aqui o dado, mas é que a questão da poluição do ar, né, que tem a ver com a qualidade do ar, ele é responsável por 50 mil mortes anualmente. E, e fica em quarto lugar, né, como doenças crônicas, a poluição do ar, né, ele fica em quarto lugar como causador de doenças crônicas não transmissíveis. Então, assim, isso também é uma questão de saúde pública, né, mas uma coisa que eu também tenho esquecido é que, levando em consideração as queimadas, essas questões de doenças crônicas, essas mortes anualmente pela poluição do ar, a gente está passando por uma pandemia que ele ataca as vias respiratórias, né? Então, tem tudo a ver com o que a gente está passando, né? Então, por isso que eu queria muito que o GT contribuísse. E como eu falei ao André, eu tinha pensado isso para o GT Bio, mas é uma coisa assim que não tinha nada a ver. Tipo, a gente poderia estar falando, mas que eu acho que era mais a cara do GT de cidades e comunidades sustentáveis, né? Então, eu acho que seria muito uma boa mesmo, assim, seria o ideal. E agora, pensando na questão que até a Bá levantou da OMS, né, dessas questões de saúde pública, enfim, chamar realmente o GTODS, ainda bem que a Adri está aqui, para a gente pensar nisso, né, elaborar isso. E planejar nessa data, assim, eu já falei assim das datas, porque é realmente para me organizar. Eu tô cheio esse próximo mês, então eu já. E para a questão da comunicação, né? Para o processo de comunicação do Engaje, a gente precisa estar organizado isso bem antes, né? Os cordes aqui sabem o processo que eu estou falando. E, então, a gente, por isso que eu vim trazer logo assim, hoje, né? Isso mesmo, assim, sabe? Para ser algo bem elaborado. Então, eu fico à disposição
Também já, como a Erika falou, eu mandei ele no grupo lá de engajamento do GT Bio. Eu acho que a Clariana entrou no são hoje ou amanhã para ver se mais gente entra. Vou levar para o grupo geral, ao invés só do engajamento. E a gente pode fazer isso em conjunto mesmo. Ô, Francis, eu fiquei só com uma dúvida. Você falou de umas datas. O que que são essas datas? Eu esqueci, É eu me porque perdi. assim, eu falei. Então, eu tentei organizar já, tipo, próximo mês, porque eu tô tentando montar meio que um eventozinho, né, sobre queimadas na Amazônia, para o mês de agosto, para o GT de Biodiversidade. O planejamento mensal, no caso, né? Aí são essas 4 datas, que é dia 6, dia 13, dia 20 e dia 27, que são as quintas-feiras mesmo. Tipo, não foi nada elaborado, é só peguei as datas do calendário que cai nas quintas, para enviar aqui, porque se a gente decidir aqui a data, aí a gente já começa a elaborar, entendeu? Aí eu já mando, penso no processo para conversar com a Kinda, se a gente for postar alguma coisa, se for para a questão da arte, sabe? Aí tem essas 4 datas, que se o GT topar, né, enfim, a gente começa a elaborar e já tem essa data garantida, né? Sim, Eric, eu quero esses estudos, sim, sobre caminhabilidade e qualidade do ar, que é uma coisa que eu tento muito estudar por fora mesmo, porque eu gosto desse tema. Comecei a gostar por causa do GT, então é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar. Trabalhar não, falar aqui, né? No caso. Eu nunca, eu tenho muita curiosidade, assim, na verdade, mas eu sei poucas informações sobre qualidade do ar, na realidade. Mas eu acho que faz muito Eu sentido, também, tipo assim. assim, esse dado mesmo foi uma médica que passou, né, sobre a questão da saúde e sustentabilidade, no caso, né? Tem até o CONAMA, né, que são, eu esqueci o que é o CONAMA, nossa, eu tô todo doido. É umas normativas, no caso, né? E que tem a questão das cidades, elas têm que atender essas resoluções CONAMA, enfim. E a gente, enfim, tem um estudo muito profundo sobre. E seria muito legal, realmente, que a gente começar a se aprofundar. E seria, a gente já fazendo isso, já é um pré-estudo para os nossos posicionamentos, né? Sim, a gente ainda não tem posicionamento de qualidade do ar. A gente precisa, Então, gente, precisamos. não. Mas, gente, isso que você falou do CONAMA é muito importante. Se vocês quiserem lá olhar depois o Procov 8, enfim, todos esses códigos aí para isso, a gente faz incidência no CONAMA também, é bem importante para o GT. Quem quiser dar uma olhada, é bem bacana. Algo que tem a ver com caminhar é o lobby para transporte, né? Que tem, ao invés de ter, ao invés dos nossos governantes, né, eles darem protagonismo, incentivo a áreas de caminhadas, né, a ciclovias, por exemplo, também, eles falam mais da questão de ocupar, né, o solo, quando a gente fala de uso e ocupação do solo dentro da cidade, né, a ocupação do solo para carros, né, e às vezes não é nem para ônibus, é simplesmente para carro, né, porque dá uma ideia, né, de desenvolvimento quando uma cidade tem mais carros, enfim, e que a gente, dentro dessas cidades que estão se desenvolvendo sem nenhum planejamento, né, sustentável, a gente observa mais, né, o lobby para a questão de transportes e desses transportes que não produzem, dos transportes não limpos, né, e que incentiva muito a ocupação do solo com áreas de estacionamento, para mais carros,
E tem muito a ver, né, que isso vai meio que suprimir nas áreas de caminhada, de ciclovias. Então, também a gente pode pensar nessa questão, né, de, vamos dizer assim, eu não sei como posso colocar esse tema, de carro, sabe? Tipo, de ocupação de solo para carro, para garagem, e isso, consequentemente, também vai poluindo mais, né? Aí tem, novamente, poluição do ar, qualidade do ar. Então, tem várias temáticas que a gente poderia abordar. E é isso, esse é o meu convite. Acho que já falei demais também, então a gente pode conversar, tipo, debater no grupo, né? Aí a Bá também a gente conversa depois. E é isso, o convite. Aí vocês têm que aceitar, né? Para eu já me programar também. E avisar lá o grupo que vocês toparam. E a gente decidir a data. E aí, gente, o que vocês acharam? Você fala para já falar agora ou pode ser depois para o pessoal? Não, pode ser depois, sabe? Só que assim, se a gente. Não, só para saber mesmo. Não, porque por exemplo, eu só não queria que demorasse muito por causa dessa questão de planejamento, né? Uhum. Porque senão, às vezes, não posta depois, né? A gente faz um rolê massa para postar e acaba não dando tempo de fazer a divulgação ou de planejar real, né? Aí, tipo, aí, às vezes não consegue planejar uma coisa legal, aí fica uma coisa meio meia boca só para dizer que a gente fez algo, né? Então, eu para se planejar, até porque também tá todo mundo, parece que todo mundo tá pilhado, mil coisas para se fazer. Então, e aí agora também tem que falar com a Adri, né, lá em ODS, falar lá em ODS, e a gente fazer algo. Eu acho massa, eu tô achando muito massa o tema. Acho importante, né, ter essa conversa com a Bá também para alinhar essas questões de conteúdo e tal. E aí, só falando de questão de data, assim, pensando em termos de comunicação, né, que o processo agora tem as 3 semanas para frente, eu diria Então, que, se pensar em 3 semanas, eu acho que aquele dia 6, acho que já nem vai, nem, não vai, não sei. mas tem os dois últimos, duas últimas quintas, né, dia 20 e dia Parece que 27. na segunda quinzena, eu acho que de repente pensar para a segunda quinzena, assim, como uma folguinha maior para construir, mas eu acho a ideia massa, assim, mas eu acho importante esse alinhamento também com a questão da coalizão, né? Só para não dizer tamo, mas não tamo, porque tem que saber como é que tá. Uhum. E eu não, eu não entendo muito desse tema, então eu prefiro ficar, nem dizer que. Porque se eu disser que eu vou, que eu topo, mas aí depois eu não colaboro, deixa todo mundo na mão, eu não vou fazer um negócio desse. E aí, mas é isso, assim, eu acho o tema massa, eu acho que é legal que o GT participe, mas só dizendo isso mesmo, essa questão da data, acho que a segunda quinzena fica mais tranquilo, até pela questão de comunicação mesmo. E é isso, tem que ter alinhamento aí com a questão da coalizão, eu acho que é muito importante, né? Mas da minha parte é mais tranquilo, viu, Francis? Eu só tenho que ver o que a gente fala sobre isso lá no manifesto. E outra coisa importante, não pode ter críticas diretas ao MMA. Teria que ver como fazer essas críticas. Porque, enfim, né? É estratégico. Mas, tirando isso, é de boa, coisa rápida mesmo. Aí dá para montar as diretrizes. Manifesto. Sim, a gente tem um manifesto, a coalizão. Eu teria que ver só o que a gente fala sobre queimadas lá, sabe? Oi? A coalizão, ela tem um manifesto, a coalizão que eu tô representando em Galho. Oi? Acho que ele não tá me ouvindo. Tu não tá ouvindo não, Francis? Ou eu que não tô ouvindo? Não, eu tô ouvindo a Bá. Francis, você Eu também te escuto, Bá. Bah. Francis que não tá escutando mais ninguém. Pronto, agora. Oi, eu tô aqui, você tá me ouvindo, amor?
teve que manifestar. Não, o meu microfone não fechou, foi seu fone. Já era outra coisa. Eu falei 3 vezes. Não, nada, não. Você tá ouvindo a gente? Você quer que eu repita o manifesto? Não, era só essa dúvida mesmo. Qual manifesto era? Então, a gente tem um na coalizão, a gente fala Eu tô sobre ouvindo, né? A queimadas, Bárbara que não tá ouvindo. Aí, Tipo, eu tô... era o seu fone, Francis. Se quiser, depois você me liga, eu te ligo e a gente conversa melhor. Ai, mas é só isso mesmo, só tem que olhar essa questão do manifesto mesmo, é coisa rápida, não precisa se preocupar com tanto tempo não, assim, para responder. Ai, gente, Francis tá com delay. Nossa, que chique. Está com delay, por isso que ele não estava entendendo. Ah, tá. Tá bom. Gente, então, não sei se vocês querem ter mais alguma coisa para falar sobre essa questão. Só para eu fazer um alinhamento aqui, um consenso com todo mundo, porque alguém mais tem alguma coisa para falar a questão da proposta do Francis? Gostei. Boa. Se ninguém mais tiver falar, só para falar uma questãozinha assim, porque estava na pauta o nosso planejamento semestral, né? E aí eu tô aqui, eu estou aqui, já falei até no probleminha com a Érica, porque próximas reuniões, na verdade, são GES, né? Eu não sei quando é que vai ter reunião de novo, e aí eu não sei se vocês aguentam ou não aguentam, vocês que decidem, gente, eu não sei mais de nada. Tchau. Eu não sei se deu para entender, mas é só se vocês topam continuar para falar do planejamento semestral ou como vocês estão, assim. A gente já está 1h20, né? E não sei se vocês estão cansados ou topariam. morto, exausto, como eu tô falando com a Adri esses dias ultimamente. A gente tá fazendo um monte de coisa. E eu tenho que terminar outras demandas. Umas 9h30 ia ter que sair mesmo. Eu fico, mas eu fico até às 10 no máximo, assim. A ideia é não passar das 10. Eu 10 acho é o que nosso teto. passado das 10, eu acho bom a gente colocar como teto, assim. Isso. Para não ficar, senão eu acho que fica muito cansativo mesmo. Mas aí deixa eu ver quem foi que respondeu. Dri disse que fica, Malu fica, Beabá fica, mais alguém. Lária tem umas 15 para as 10, Henrique fica. Então eu acho que vamos falando logo, porque cada minuto que passa é um minuto a menos. O que eu ia falar? Jesus amado. Érica, a gente quer conversa, a gente vai fazer primeiro vai fazer a avaliação do primeiro semestre ou quer passar logo para o principal? Não, acho que a gente pode só falar o que a gente fez, assim, porque eu acho que a maioria de vocês nem estavam na época, né? Quando a gente fez, na ata tem, eu estou buscando aqui, gente, desculpa. Então, nas primeiras reuniões do ano, assim. Tá na reunião do dia 2 de março, antes da pandemia. Ai, era perfeito. Unicórnios, arco-íris.
Então, eu vou passar bem rapidinho, assim. Mas a gente tinha conversado, a gente meio que separou nos pilares do Engaja, né? E aí a gente conversou, assim, sobre educação, reunião apresentando as formações do Engaja, que é o Caminhos da Solução, né? Comentei que eu passo a passo para Advocacy também, que esse eu também nunca fiz. Seria interessante conhecer. Grupos de estudos. A gente falou também sobre mais mobilização, porque na época a gente comentava de sair, é até engraçado, né? Mas de sair do online. E aí, enfim, essa parte realmente não rolou muito. Pelo contrário, né? Assim, se intensificou. Mas a Advocacy também. A gente falou de definir e fazer nossos lobby points, ó. Comunicação, produção de conteúdo. É que estava bem em tópicos mesmo, assim. Mas, particularmente, o que eu sinto, eu acho que o André pode complementar, todo mundo quiser falar, a Bá também, que participou do processo, mas a gente se desenvolveu bastante a questão dos lobby points, eu acho que foi o que a gente mais focou nesse semestre. A gente conseguiu fechar 7 temas, fechar assim, a gente ainda tem que mandar para validação da rede, né? Mas a gente discutiu e criou os posicionamentos de 7 temas. Eu acho que a gente também fez mais grupos de estudos, a gente deu uma movimentada, assim, né? De uma variedade de temas também, eu acho. A gente discutiu sobre vários assuntos. Realmente, essa parte de sair do online, né, de agir mais no offline não aconteceu, mas é compreensível. E só a gente não acabou não fazendo nada sobre as formações, né? Agora que a Adri trouxe a ideia de fazer o Caminhos da Solução, eu acho isso legal, assim, da gente conhecer as metodologias do Engaja, entender, né, o que são, como funcionam e a gente aplicar. Mas é isso. Isso foi mais ou menos o que a gente fez. Gente, eu puxei o arquivo, acho que seria bacana deixar aqui para o pessoal ver também, para ficar uma coisa mais visual para eles entenderem aí melhor. Principalmente quem está chegando agora, né? Quem está aí para ver o... Se alguém conseguir compartilhar, eu agradeço, porque eu estou no celular e eu vejo no computador e entro na reunião no celular, então eu não consigo compartilhar. Posso abrir aqui. Uma janela. Vou usar a janela, que nem o André faz. Mas basicamente foi isso, gente. A gente fez aqui nos pilares do Engaja. Eu não sei se o André ou a Erika querem falar mais alguma coisa, se alguém quer comentar alguma coisa também. Eu ia comentar sobre o que a Erika falou, né? Acho que uma questão que se tinha falado muito dessa questão de sair do online, mas enfim, não rolou. Mas eu também estou nessa linha, assim, né? A gente conseguiu fazer bastante coisa no termo de lobby points, eu acho que foi a coisa que a gente mais puxou. Tem que falar também da estruturação dos pilares, né? Que foi, acho que trouxe também muita coisa, assim. E meio que colaborou também, por exemplo, por causa dos pontos lobby points, também a gente teve alguns grupos de estudo também, né? Por causa desses temas. Enfim, acho que em relação ao talvez os últimos anos, acho que talvez eu acho que esse primeiro semestre foi bem movimentado, assim. Talvez também porque, né, a dinâmica agora está mais online, também ajudou, mas eu acho que deu uma movimentada boa, entrou uma galera nova também. Acho que se você olhar hoje o grupo do GT, a maioria entrou nos últimos 2 anos, eu percebi isso. Então a galera mais recente mesmo no GT, que é mais novinha, traz novos ares.
E é isso, assim, né? Foi uma coisa que eu comentei com a Ellen, mas eu também comentei com a Bárbara, essa questão da comunicação, né? Acho que nos últimos 2 anos a gente tinha só conseguido publicar 2 textos no blog, foi no Outubro Urbano, inclusive os 2 textos foi da minha autoria, e eu estava super comemorando, eu comentei com o Henrique ontem na reunião do GasBB, estava super comemorando porque esse ano já saiu 3 textos e nenhum foi da minha autoria, então tá fluindo ótimo, estou achando maravilhoso isso. E muda um pouquinho as carinhas e os temas também. E acho que é isso, gente. Acho que eu também tinha comentado, né, que algumas coisas que a gente não tinha feito enquanto GT, mas acabou que rolou na rede, né? Tipo, a Bá tinha pensado alguma coisa em termos de explicar as formações, e acabou rolando esse monte de formação do caminho da solução online, então acho que isso foi legal também. A gente tem falado alguma coisa também sobre segurança, né, ativismo, e aí teve a formação do Francis com a Adri, então acho que muita coisa que veio de fora também contribuiu no que a gente tinha pensado em fazer dentro do GT, não significa que ainda possa fazer, mas acho que muita coisa de fora também deu uma contribuída para dar uma alavancada também, acho que tá fluindo muito bem, assim, eu não me lembro se tinha alguma coisa que eu pensei, nossa, dá para podemos melhorar aqui ou não, acho que talvez melhorar, acho que é a questão mesmo do segundo semestre, a gente conseguir não posso dizer, não estar focado só no lobby points, e aí acho que fluir outras coisas também, né? Foi um ponto bom, mas talvez também tenha ficado talvez maçante algumas, não sei, ninguém reclamou, mas eu não reclamei também, eu achei ótimo, mas talvez tenha ficado muito só nisso, e eu acho que é importante também. Acho que segundo semestre acho que vai rolar. Já está rolando, né? Semana de caminhar, já está indo, já tem umas coisas diferentes aí para fazer. Mas é isso. E aí, gente, se vocês quiserem comentar também, assim, o que vocês sentiram do semestre, mesmo quem entrou depois, quem entrou na metade ou entrou recentemente, e para a gente pensar juntos, assim, como que a gente quer se direcionar nesse próximo semestre, né? Porque esse planejamento do início do ano a gente chamou de planejamento anual, mas também muitas coisas aconteceram, né? Muita coisa mudou, então a gente pode também querer rever o que a gente tinha planejado lá no início. E como o André falou, também às vezes coisas que a gente queria fazer veio de outras pessoas, outros núcleos, GTs. Então é isso, assim, a ideia seria a gente pensar um pouquinho o que a gente gostaria de fazer nesse semestre e ver com vocês mesmo, né? Se, por exemplo, vocês querem continuar com lobby points ou não, realmente está cansativo, vamos puxar outras pautas, outras coisas. A gente tem também o Outubro Urbano, né? Que é um evento, não sei se eu chamaria assim, mas é um mês que a ONU dedica para se falar sobre o tema de assentamentos urbanos, né? E também outubro vai ser o mês, naquele calendário de comunicação do Engaja, outubro ficou direcionado para o mês cidades, né? E também agora vai ser um mês muito focado nas eleições, então tem bastante coisa. As eleições vão ser em novembro. Mas é isso. Eu não sei, eu estava com uma ideia aqui, não sei se valeria a pena a gente pensar também destrinchar por mês. Não sei, o que vocês acham? Não entendi, André. Pensar algum tipo de planejamento por mês, tipo, pensar o que a gente quer fazer. Ou não, sai fluindo mesmo, segundo semestre mesmo. Eu acho bacana, mas eu também fico com medo de ficar criando essa pilha de ficar, não, a gente tem que seguir esse mês, porque muita coisa parece espontâneo pra gente. Não era mais pensando na expectativa do que a gente já tem, né? Tipo, sei lá, outubro urbano, eleições, ou não sei, algumas temáticas aqui vai ter, não sei o que aqui. Eu também não sei se é uma coisa para fazer hoje também. Não, mas é isso, tá? Mas é trazer ideias aí.
Rubá, você comentou, você acha que hoje não seria para construir o próximo semestre, é isso? É por Eu causa não mais do entendi, tempo desculpa. mesmo. Isso para mim demanda muita discussão. Se vocês quiserem, eu acho Sim. bacana. Mas é muito, para mim, precisaria de mais. Na verdade, é mais por vocês. Assim, eu também acho que demanda mais tempo, né? Mas aí a gente só. Não sei se seria válido a gente discutindo um pouco pelo grupo do WhatsApp, porque a próxima reunião é GE, né? Então a gente não vai conseguir discutir. Aí depois eu não sei se vai rolar ou não alguma coisa no dia 3, né? Mas também pode ficar para depois, para o início de agosto. Mas é isso. Se alguém quiser também falar, se vocês preferirem avaliar, tipo, só o semestre passado e aí a gente pensa depois, né, sobre o que vem por aí, também pode ser, não tem problema não. A gente foi um semestre muito produtivo, né? Já falei para André e para Érica, algumas coisas ficaram aí por fazer mesmo. Acho que nada também que não possa ser feito depois também. Por exemplo, comunicação, o projeto do dicionário urbano, ele tem quase um ano aí que a gente queria pôr ele na prática, ainda não rolou. Os lobby points, por exemplo, a gente finalizou aí uma parte também, que é um projeto antigo. Então, aí a gente viu que a gente conseguiu dar um enfoque para algumas coisas só também, não foi tudo no geral como a gente achou que ia ser. E aí, questão do ativismo também, que ninguém falou, mas eu queria ressaltar também que eu ensinei bastante coisa no Pilar Engajamento para as meninas, que eu achei bem bacana também, ensinei como pensar coisas a partir dos projetos do Engaja, já tem o projeto da Malu aí andando, acho que é uma coisa aí boa para se comemorar também, até porque com essas ferramentas, acho que elas são as coisas assim mais palpáveis que a gente tem também para fazer muitas ações aqui dentro. Então eu queria até ressaltar isso também, que engajamento a gente conseguiu dar uma andada nisso dentro do Pilar. Acho que aí todo mundo fica na mesma página. E eu acho que a gente ainda precisa melhorar mais o nosso planejamento, né? A questão do GS, por exemplo, a gente fez muito GE na doida, não deveria ser assim, mas pelo menos está saindo, né? Mas queria evitar aí um pouco isso também, nesse sentido. Mas questão de intervenções nos NLs também, acho que a última vez que eu lembro que o GT teve uma presença forte nos núcleos foi em 2016, nas últimas eleições, que a gente fez a campanha lá, a Cidades dos Sonhos. Eu não sei se a Adri já estava, eu estava, mas eu não participava do Engaja na época, então, quer dizer, eu era aquela pessoa da lista dos e-mails ainda. Mas eu acho que aí só, de resto, pensar mais nisso agora para o segundo semestre. Eu não sei se eu acrescentaria coisas novas aqui, mas acho que o que a gente já tem aqui, talvez focar, direcionar para as nossas atividades principais do semestre que a gente está pensando, que é o Outubro Urbano, né, e as eleições. Mas acho que é isso. Sim, inclusive quando você falou do dicionário urbano, eu fiquei pensando também se ele entrava muito algumas ideias, que tinha se falado também de eleições, naquela pegada de pedagogia urbana, enfim, mas dando spoilers do que eu andei brisando aí. Mas eu tinha falado com ainda a Bá ainda estava na coordenação, tinha conversado com ela sobre pós Semana do Caminhar, a gente já começar a pensar mesmo nessa questão das eleições e já ir construindo alguma coisa, né, não nada megalomaníaco, mas também para a gente conseguir se planejar um pouquinho melhor também, para não saber também muito em cima da hora, porque ainda não, o tempo passa muito rápido, eu ainda estou aqui impressionado que em julho já está passando. Então, a gente pensa que não, mas agosto, setembro, quando você vê, já é outubro. Então, eu acho que, de repente, passando a Semana do Caminhar, eu acho que seria legal começar a pensar alguma coisa.
E acho que foi por isso também que eu falei da questão dos log points, porque eu acho que poderia ser uma coisa mais esporádica, de repente, porque eu acho que ficou muito isso, né? Era tipo 2 temas por mês, tinha duas reuniões seguidas, então sempre tinha, né? Tinha tipo, tinha a discussão e tinha a construção de log points, discussão, construção de log points. E aí talvez não ficar como só sugestão mesmo, né? Minha, pode ser que a galera mais não, mais para também não acabar, também a gente não ficar sem ter como pensar outras coisas mesmo, né? Principalmente a questão das eleições, assim, eu acho que também a construção dos PowerPoints foi também pensando nas eleições, né? Da gente ter nossos posicionamentos mais claros para poder levar também para as campanhas, enfim. E eu acho que é isso, assim, acho que o segundo semestre talvez possa ser um pouco mais mão na massa, mesmo que online, não sei. Talvez seja o termo, seja esse, ser um pouco mais mão na massa. A gente já teve esse momento de construção dos posicionamentos, talvez agora a gente consiga fazer mais algumas coisas. Mas eu acho que é isso, assim, dicionário urbano, depois eu fiquei pensando agora, se não poderia ser uma das vertentes, não sei, para pensar em outubro urbano, eleições, não sei. Mas eu acho que, assim, a construção melhor das eleições, eu acho que sai mais bem, a gente consegue fazer melhor mesmo quando passar essa questão da semana do caminhar, e aí quando a gente retomar, eu acho que dá para parar e começar a construir mesmo. Porque é meio que a tarefa final, né, do ano mesmo, né? Pelo que eu me lembro, engajo, tem um recessozinho em dezembro, se não tiver, eu vou dar para todo mundo esse recesso, digo logo, porque eu estou precisando também. A gente tem, amigo. Em Pelo dezembro a amor gente já de não Deus. trabalha mais. Então pronto, nossa tarefa final é as eleições, né, gente? Só Missão voltamos dia final. 15 de janeiro. Missão final do ano, né? Eleições. Então, vamos nessa aí. Acho que é isso, assim, acho que tem umas coisas, como a Bá falou, né? Umas coisas que ficaram, talvez não seja nem tanto pensar coisas novas, mas pensar essas coisas pensando mesmo já nessas duas frentes, que vai misturar um pouquinho, né? Porque, mais ou menos, né? Porque outubro urbano ia ser, as eleições são em outubro, né? Mas como vai ser em novembro, então vai misturar um pouquinho aí outubro urbano, eleições, enfim. Mas eu acho que é isso, assim. Acho que vai ser um mês bem intenso. Mas temos tempo para se preparar, né? Passando a semana do caminhar, aí tem agosto, setembro aí, que a gente já está construindo aí o negócio para não ficar. E é isso, assim, ver o que é que vai surgir, porque sempre surge, quando você pensa que não. Agora, de repente, me lembrei que no começo todo mundo estava falando da Terceira Guerra Mundial, quando eu vi pandemia. Alguém lembra ainda que ia ter Terceira Guerra Mundial? Ninguém lembra mais. Nossa, eu lembro. Ai, gente, que doido esse ano, não. Mas, gente, vocês querem... alguém tem alguma dúvida ou quer fazer alguma consideração sobre isso ou sobre alguma Ou outra já quer questão? adiantar alguma ideia, assim. Se tiver alguma ideia também. Quer defender que tenha mais log points? Ou não? Vamos botar a mão na massa mesmo, pelo amor de Deus. Uma dúvida? Posso fazer a pergunta? Pode. Tá. No caso, esse planejamento, por exemplo, esses log points, eles servem para o semestre todo, certo? A gente faz esse planejamento para a gente estar pensando no próximo semestre, assim, né? Para meio que ir guiando a gente. Eu não sei se eu entendi direito, desculpa. Sim, seria algo semestral, né? Só para entender melhor. Ah, sim, isso. Porque, na verdade, esse que a Bá está mostrando, ele era um anual, né? Só que agora a gente está revisando só para ver se faz sentido, se a gente altera.
Entendi. Muitas coisas mudaram, até o contexto da pandemia, né? Quando a gente fez esse planejamento, a gente ainda não estava nesse contexto. Então, muita coisa a gente pode alterar, assim, né? Mudar um pouco o rumo. Aí vai do que a gente gostaria de fazer mesmo. Obrigado. Oi, gente, outra coisa que eu ia falar em relação aos lobby points, eu não sugiro parar, falo isso por experiência própria, porque depois para retomar, talvez se perca no looping, mas tipo, se diminuir talvez um por mês, ou até menos, ou 2 no máximo, acho que ainda valeria a pena. Mas aí eu tô dando aqui sugestão de pessoa que passou por isso também. Eu tenho pensado isso mesmo, Bah. Eu sugiro um por mês, porque se for 2, naquele formato que a gente estava fazendo, aí é o mês inteiro, quase. Mas eu acho que é isso, assim, dá para rolar aí um por mês, eu acho que funciona. Naquele formato de ter uma reunião para discutir o tema e uma reunião para construir os log points. Acho que um por mês, né? Porque aí a gente pelo menos fica com 2 reuniões livres para falar de outras pautas, discutir outras coisas. Mas é isso, assim. Também não sei quanto vai tomar também a pensar coisas para eleições ou outubro urbano. Também, se chegar um ponto que ele perceber que não está tomando tanto tempo e achar que dá para rolar mais. Eu falei 2 por mês não, porque, né, normalmente são 4 semanas, e aí foi mais ou menos o que aconteceu esse ano, né, o primeiro semestre, quer dizer, né, acabou que a gente praticamente estava sempre fazendo só os log points, por isso que eu falei, mas eu acho importante também não simplesmente parar e só retomar no que vem também, eu acho que não. De repente, pelo menos pegar mais 2 temas para fazer, aí um tema em agosto, setembro, não sei se vai caber ainda em outubro fazer, talvez fique muito puxado, não sei, mas é isso. Bah, eu acho que tu pensou que tinha compartilhado o guia, mas tu não compartilhou a janela toda, só para Ai, droga! só para avisar. Pronto. Cliquei no negócio errado. Fomos expostos. Ai, é isso. Ai, gente, o meu gato, ele fez alteração na ata, desculpa. Ai, foi seu gato. Eu vi, eu pensei que está acontecendo. Eu também, eu fiquei, gente, Foi o meu gato. Não é fofinho? Nossa, eu não sei, eu ia falar, eu nem sei fazer cabeçalho, né? O gato vai lá. Gente, quem me conhece aqui sabe, meus gatos participam muito da reunião. No meu último dia de coordenação, eu dei uns berros, eu não sei nem se o André cortou depois, no fim da reunião, porque o meu gato brigou na rua e ele perdeu um cotoco do pelo na cabeça. Amigo, nunca mais editei reunião, então acho que não. O que foi, André? Eu nunca mais eu cortei nada. Ah, tá certo. Não, tudo bem, gente. Quem tem gato em casa vai entender o que eu faço. Mas é isso, sabe? O seu gato derrubou das coisas da tua cama quando você faz reunião. Você vai no banheiro, ele pula no seu notebook. Enfim. Desculpe, gente, voltando pro foco, tá? Então, gente, mais alguém tem alguma consideração? Eu acho que a gente pode ir pensando, então, no que a gente quer. Eu concordo, assim, que os lobbies, talvez, os lobby points não seja bom a gente parar totalmente. A gente pode até diminuir o ritmo, mas senão depois para voltar eu acho que é muito mais difícil, assim.
Oi, Malu, pode falar. Sim, estou ligado logo sobre a saúde mental. Malu, eu acho que foi sugestão do Davi, que é uma pessoa que adora esse tema. Eu não me lembro o que é exatamente qual era a correlação de cidades e comunidades e saúde mental, eu não me lembro muito bem. Ah, com certeza, né? Vamos aproveitar alguém da área para discutir isso. A gente tem votado, né? Aí acabou que esse tema ainda não saiu mesmo, mas vai ter que ser todos os temas que estão lá vão sair, a não ser que depois a gente chegue à decisão que não vai rolar. Mas são 7, né? Que ainda ficou pendente, mas eu acredito que 2 ou 3 acho que a gente ainda consegue fazer no segundo semestre, pensando assim, um por mês, no caso. Não sei. Eu não sei se outubro vai dar espaço para. Não sei como é que vai estar as coisas rolando. Se vai dar espaço de pensar logo pontos, mas pelo menos agosto, setembro. Agosto, Jesus, agosto não vai rolar. Vai rolar? Não vai, não sei. Agosto já tem a semana do caminhar aí, mas acho que sim, pode ser que rola. Se for para fazer, acho que é bom pensar isso. Eu tenho que pensar com antecedência para fazer a votação. Tem que ver também se vai ser uma discussão. Eu não me lembro mais nem como é que ficou aquela resolução. Se a gente vai fazer GE ou vai discutir no grupo mesmo. A gente delibera isso lá no Pilar também. Porque também se for nesse caso também de CGE e tal, é bom a gente pensar como assim que passar a semana do caminhar, fazer essa votação, né? Se vai ter um novo point para discutir ainda em agosto. Senão fica a coisa muito... Talvez até antes, se fosse o caso, não sei. Acho que a gente poderia ir conversando isso nos grupos, né? De repente, não sei se vocês quiserem engajamento, conversar sobre isso. Se a gente vai trabalhar algum log point. Oi, Lari. Se fosse o GTB fosse votar, ia votar com a data do ar, né? Mas aí a gente não... Não é que a Adri falou o texto do GTBio sobre saúde mental e a mobilidade a pé, mas eu acho que era a qualidade do ar, não é? Que eles estavam falando. Não, é outro texto. É outro texto. O GTBio quer fazer para ajudar na Semana do Caminhar sobre estar e saúde emocional dentro da mobilidade a pé. Tipo, falando da importância das pessoas na rua e tal, na cidade. Desculpa, Adri, disfarça. Já é outra coisa, sim. Não, mas eu também achava que se fosse construir um log point, casava com a ideia do Francis, né? Falar sobre qualidade do ar. Não sei. Eu não quero direcionar porque a gente estava votando, né? Então não quero chegar e dizer, não, vamos fazer esse tema porque a gente quer fazer esse tema. Mas se o Francis quiser fazer campanha para o povo votar em qualidade do ar, aí é outra coisa. Mas eu acho que é repetido, não sei, se você achar que vale a pena já começar a conversar sobre se agosto vai puxar se vai ter GE ou não sobre log points, porque aí já para não ficar uma coisa muito corrida em cima da hora, maçante para vocês. Ou então não, a gente faz aquele outro formato mesmo de uma pessoa do GT puxar o tema. Mas só para não ficar muito em cima também, né? Porque eu tava falando depois da Semana do Caminhar, mas a Semana do Caminhar já é agosto, né? Então, para não ficar muito em cima, talvez nesse meio tempo, enquanto a gente está com o GE aí do Júlio Sem Plástico, e provavelmente a outra segunda talvez tenha alguma coisa relacionada à Semana do Caminhar, né? Então, provavelmente não deve ser reunião, deve ser uma roda de diálogo mesmo. Eu acho que a gente podia conversar essas coisas pelos grupos mesmo.
Acho que sim, André. Eu posso ver também. Gente, eu não queria ser chata, mas se eu pudesse pedir uma prioridade aí para a qualidade do ar, porque para mim é um pouco complicado trabalhar sem ter posicionamento oficial ainda, assim, com a coalizão. Então, Fazer não campanha para. Amiga, você já tem meu voto. não, mas assim, a gente não precisa fechar agora, mas enfim, ver o melhor caso aí também. Tem pelo menos umas 15 pessoas para dar esse GR, então alguém tem que sair. Gente, acho que tá beleza. Acho que se ninguém mais tiver nada, acho que estamos chegando no nosso teto. Não tá precisando descansar. A gente Acho que a gente já conversou tem esse alguma coisa. Acho que a gente já falando, deixou um então. encaminhamento, né? Pensando nessa questão do log points. Então, se for para trabalhar um por mês, aí a gente já pode ir pensando aí, junto com o pilar engajamento aí, se vai ser num formato com GE ou se vai ser num formato que é uma pessoa do próprio GT, no caso, push, né? E aí, já pensando para o mês que vem, aí eu também já dou aí a tendencioso de falar de qualidade do ar. Bora dormir. Vamos. Bora, Dri. Bora. Todo mundo pode estar Vamos, escutando gente. aí. Drift, acho que foi a coisa mais sincera que alguém já falou aqui no GT, viu? Vamos dormir. Não, só para que ela já chegou na reunião dizendo que tá com sono, né? Aquela coisa bem assim, a reunião tá dando sono nela. Tô aqui quase dormindo, meio sincerona. Ah, certa ela. Não julgo não, Dri. Tá certo você. Vou ficar passando a minha cara de sono? Até parece. Também amo você, Flor. Meu gato tá dormindo já. Dá vontade mesmo. Isso aí. Gente, então vamos. Boa noite, Então porque vamos essa reunião dormir. tá meio brisada. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada por ficarem até agora e pela participação de vocês. Obrigada, gente. A gente vai se falando. Beijo, boa noite, boa semana para todo mundo.